1h e 59 minutos, estamos de volta. Deixa eu logo passar o meu recado aqui para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A Hiper Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação com estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar condomínio. Com pista de caminhada, playground, bitênis e outros benefícios. Aproveite para comprar agora, enquanto estão em lançamento, que fica por um preço menor. Para maiores informações, telefone 3214 1000. 3214 1000. IP, 45 anos, apaixonada por você e por Rio Branco. Muito bem. Antes de chamar o Enoque, deixa eu só fazer um brevíssimo comentário aqui. O governo do estado do Acre já anunciou que vai tomar medidas um pouco duras em relação a cortes para diminuir os custos. Porque a máquina pública tem um custo, não é? Limpeza de prédios públicos, que mais? Viagens, diárias, hospedagens de servidores que precisam viajar para trabalhar, etc. Vai cortar em até 30%. Essa é a meta. O apelo que se faz diante da cena que nós acabamos de tratar é que o governo do estado repense muito qualquer corte na área de segurança e de educação, né, e saúde. Esses três, exatamente. Isso aí foi, digamos assim, uma tabela que circulou desde ontem, que está circulando isso aí, a respeito de quais áreas e qual o impacto, né? Tem áreas de menor impacto, tem áreas de maior impacto. Ali, se você passar o traço embaixo ali e dar uma olhada, ó, 341.654.000 é a expectativa de economia, caso o governo entenda que tome essas medidas que ele está planejando tomar. Certamente, nós tentamos contato com o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, para que ele pudesse estar aqui conosco hoje, mas ficou para a semana que vem. Perfeito? Então isso aí certamente deve ser objeto de detalhamento por parte do governo. Ainda vai ter a turma do deixa disso, não corta isso, não corta aquilo. Mas essas áreas da segurança, a área da saúde e a área da educação, o governo do estado precisa pensar muito antes de promover qualquer corte nessas três áreas. A educação, porque nós já andamos de ré durante 4 anos. Qualquer recuo agora seria drástico também. Na saúde nem se fala, né? E na segurança, por favor, basta assistir ao Gazeta Alerta que você vai entender o porquê que não se pode fazer cortes na segurança agora. É difícil. Não é fácil. Governar nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Não dá para dançar, não dá para... Não, é faca na caveira, parceiro. Vamos embora, vamos para frente. Enoque, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Obrigado, boa tarde. A última vez que você esteve aqui, nós falávamos a respeito do programa de refinanciamento, né, de renegociação e tal. Acho que já tem mais de uma semana. Que avaliação que você faz? O morador de Rio Branco entendeu a proposta do SAERB? Pois é, então, por enquanto eu creio que não. Por isso que eu estou de volta aqui com você, já estive em outros canais. E assim, a gente está passando para passar para a população a importância de buscar esse refinanciamento de dívida para que a gente não entre num colapso. O sistema de água e esgoto exige muito investimento. E assim, é injusto o poder público bancar isso se tem uma tarifa para que o usuário banque. E Rio Branco tem uma tarifa muito baixa. Nós temos a menor tarifa do Brasil comparado ao gasto que é um dos maiores do Brasil. Então pagar R$17,92 sem o esgoto é quase como é simbólico. Não é nem tarifa praticamente dito. O custo nosso hoje é muito alto. A gente tem um custo mensal hoje que ultrapassa 6,5 milhões mês. E aí os usuários muitas das vezes deixam a fatura como sendo uma opção que se der paga, se não der não paga. E aí o sistema vai ficando cada vez mais precário por falta de investimento. Desde janeiro do ano passado para cá, já está com R$50 milhões em dívida dos nossos usuários para com o SAERB. É dinheiro que falta no caixa para investir
e melhorar o sistema. Então a gente precisa que o usuário entenda isso. Eu estive em Brasília semana passada, visitei 2 ministérios, mais nossos parlamentares aqui do Acre. E a gente vê lá assim, uma situação nacional de privatizações, é uma tendência nacional, que é o que a gente não quer em Rio Branco. Pois é, e o próprio prefeito Tião Bocalon, do ponto de vista político, é preciso reconhecer isso. Do ponto de vista político, o prefeito Tião Bocalon tomou uma decisão que desagradou, eu sempre lembro isso, que desagradou, sim, inclusive lideranças políticas outras do mesmo grupo dele. Sim. Pessoas que defendem a privatização a qualquer custo ou a todo custo. E o prefeito Tião Bocalon disse, não, eu quero que o município vai conduzir isso. Isso eu achei até estranho, confesso, na época. Mas ele tomou essa decisão e está bancando essa decisão até agora. No entanto, pelo que você está falando, nós, os munícipes, parece que nós não entendemos os fatores da equação, né, e assim, não tem segredo. Assim, o sistema de água e esgoto, ele depende, na íntegra, de pagamento dos usuários em dias. Né? Então, assim, quando nós temos usuários, por exemplo, que está de 20 parcelas, que é de janeiro do ano passado para cá, está com 16 que não paga, ou 18 que não paga, não está levando a sério essa situação. Né? Quando o Bocalon puxou para ele a água e esgoto de Rio Branco, foi por um sistema de que nós temos que girar em termos de equalizar recebimento com gasto, não lucrar. Se vê uma empresa, tem que ter lucro, ela vive do lucro. Então, quando o Bocalon puxou para o município, ele sabia do problema que tinha. Tanto que ano passado o município investiu no SAEB 84 milhões de reais. E esse ano já investiu 30. Né? Eu estive em Brasília atrás de recursos. A gente tem algumas garantias já de emenda de bancada e emendas individuais. Mas o SAEB precisa se manter por conta própria. Isso aí é só para ajustar a máquina que ficou parada há muito tempo. Agora, a partir do momento que ajustar, os usuários têm que bancar esse sistema. Não mais uma emenda ou outra. Isso aí é só para poder corrigir muita deficiência que ficou acumulando ao longo dos anos. Então, motores e bombas de 20 anos atrás, hoje já não tem a mesma eficiência. Atendia uma área X, hoje a área triplicou. Então, a gente precisa trocar muitos motores, muitas bombas, adutores. A gente vê, há uns 2 meses atrás, rompeu a adutora lá da ETA 2, que foi Deus nos acuda, traz a empresa de São Paulo para poder recuperar. Tudo isso é custo e é caro. Então, o usuário não tem mais... assim, hoje, o pagar a fatura em dia é manter o sistema público ainda, que é viável. Hoje o sistema é viável. O que não dá é de a gente ficar sempre com pilhas na mão, através de pedir ao prefeito uma ajuda que o usuário tem que pagar. Se no ano passado foi 84 milhões, esse ano foi mais 30, 114 milhões, é para ter sido investido em asfalto, em qualquer outra coisa. Que não, aí como o usuário não pagou, está vindo para o serviço público esse pagamento. Agora, Enoque, eu desconfio, você é uma pessoa técnica, você é um matemático, está na presidência do SAEB, é um técnico, não tem pretensões políticas nenhuma. Então, eu estou falando isso porque me parece, o que eu vou falar aqui, talvez muita gente vai me criticar, não tem problema. Não está chegando a hora do SAEB começar a efetivar alguns cortes, não? Pois é. Porque é óbvio que isso não é o ideal, mas me parece que precisa ter uma pedagogia aí que eu acho que o SAEB ainda não colocou em prática. E, aliás, boa parte da classe política tem responsabilidade nessa postura nossa de ignorar o SAEB, porque sempre passou a mão na cabeça, nunca tomou uma decisão drástica. Sim. Me parece que é uma impressão, eu acho que está chegando essa hora, não? Então, o prefeito me deixou à vontade em relação ao SAEB para poder a gente fazer aquilo que faça do SAEB uma empresa mesmo, né? Sem essa ajuda financeira que sempre foi bancada por governos. A gente, infelizmente, essa prática que você falou agora, a gente vai começar agora em setembro. Em setembro vocês vão começar os cortes? Vamos. É uma ação que a gente não pretendia fazer se a mensagem fosse escutada. Então, pagar em dia não precisa cortar de ninguém. Mas assim, como grande parte dos usuários não entenderam ainda a importância de nós termos em mão, como público, o serviço de água e esgoto, para não privatizar, e se mantiver da forma que está, não tem jeito de privatizar, porque não tem como o município ficar bancando os valores que é bancado hoje. Né? O Bocalon teve coragem de puxar para o município
E é isso que eu falei em Brasília para os parlamentares, que eles precisam também entender que essa missão que o Bocalhau fez, eu acho que é uma missão até nobre. Porque nós conseguimos fazer isso, a gestão pública consegue também fazer de forma eficiente. Agora não precisa passar para uma empresa cobrar o usuário através do COSC, que foi feito lá atrás, né, da parte de energia elétrica, e o usuário entendeu. Então, ou ele paga ou é cortado. Então, a gente não queria chegar nesse momento de fazer isso, mas vamos ter, além da parte do COSC, a parte de negativação e protesto. Então, a gente teve, inclusive, o Poder Judiciário, que a gente vai fazer um termo de cooperação com eles. Né, vocês estão com respaldo do Tribunal de Justiça? Procuramos a presidente do Tribunal de Justiça, a gente já alinhou algumas situações, inclusive para ajudar essa comunicação entre o usuário e o SAERB. Né? Então a gente está fazendo aquilo que é possível fazer dentro da parte pedagógica, não dando, surtindo o efeito necessário, aí vamos para a parte de corte, que é uma parte meio ruim, mas tem que se fazer. Eu acho fundamental, porque nós precisamos entender que parece que a gente só aceita a medida mais dura quando a medida vem da iniciativa privada. Por exemplo, hoje, ninguém questiona se a Energisa for lá na minha casa, eu não paguei a conta de energia. Aí se a Energisa for lá e cortar a energia da minha casa, eu acho razoável, eu acho natural. Por que esse raciocínio nós não temos também para o serviço de água tratada? Você percebe que há e é o que o Enoque falou, se nós não atentarmos, se nós não mudarmos a nossa postura em relação ao SAERB, o sistema vai ser privatizado, parceiro. E aí eu desconfio que o preço vai ser bem menos generoso. Diga lá, o Enoque. Para você ter ideia, acho que foi a França que após quase 15 anos de serviço de água e esgoto privatizado, voltou ao Estado, voltou à mão do governo. No Brasil nós temos alguns municípios que nem Manaus, que já está na terceira empresa, porque as primeiras não conseguiram tocar, mesmo usando desse artifício de cortar e de tarifa mais alta. Nós temos na Amazônia uma particularidade, a pobreza. Então muitos dos nossos usuários são de família de extrema pobreza, que a gente sabe com a tarifa de hoje, R$17,92, que pode aumentar, nós estamos pleiteando um aumento, porque já não dá mais de manter com essa tarifa. Mas diferente de R$150 que é praticado em vários municípios do Brasil. Então é uma tarifa que eles pagam de uma forma até sem reclamar. Né? Então assim, hoje a reclamação de falta água num canto, no outro. Realmente a gente reconhece isso, vou voltar a falar, pela precariedade que o sistema se encontra hoje, pela falta de investimento. Só nós, SAERB, em 20 meses, dá 50 milhões. Quando está na mão do Estado, o DEPAS, é muito mais de 200 e poucos milhões. Aí junta os dois e investe na empresa, se não funciona? Funciona. Então, assim, a forma que está hoje o sistema, grande parte da culpa também dos usuários, que só reconhece quando falta água, mas se não paga a conta vai faltar mesmo, porque os equipamentos vão cansando, vão fadigando, vão queimando, vão quebrando. Nós temos recursos? Não, vamos repondo, vamos comprando novos equipamentos. O Bocalhau já garantiu, já está alinhado R$70 milhões de investimento, através de empréstimo. Estou tentando alinhar com os nossos deputados alguns milhões também, de forma de emenda de bancada e individual. Vamos executar agora 9,6 milhões de uma emenda de bancada de quase 2 anos atrás, que foi liberada pela Caixa hoje, para poder a gente recuperar os filtros da ETRA 2 e comprar novos equipamentos para captação. Então, assim, o sistema de água e esgoto, que eu sempre falo, as nossas bombas e motores elas são para fazer em 6 meses, não tem prateleira. Se eu pedir uma bomba hoje para nós, que é um serviço bem particular, eles vão fazer a bomba de acordo com o que eu peço. Então vamos construir uma bomba do zero. Então tudo demora. Então às vezes, porque a água está igual ao que estava antes. Em alguns pontos melhorou, coloquei uma água inclusive em canto que não tinha. Que nem em Holanda, 23 anos sem água, coloquei uma água agora, pertinho do Manuel Julião. Só que a gente tem uma perna muito curtinha para andar. Se o usuário pagasse em dia, não. Esse processo que vai demorar, que demora um pouco, era mais acelerado. Vamos continuar falando sobre isso no terceiro bloco. Eu tenho aqui uma observação em relação à comunidade do bairro Rui Lino. Puxaram a minha orelha aqui, num programa passado, em relação ao Rui Lino 1. O telespectador falou assim, escute, Itaã, quando você falar de Rui Lino, você tem que falar de qual Rui Lino, 1, 2 ou 3, porque aqui no Rui Lino 1 não faltou água não. Então está feita aqui a bronca, mas aqui no Rui Lino 3, o seu Cordeiro Alves,
Está dizendo que está faltando água. A gente vai já conversar sobre isso aqui, tá, seu Cordeiro? Vamos para o intervalo e já voltamos.